Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Certamente já falou pela manhã, falou à tarde, falará agora e continuará falando, porque Ele é um Deus que, por um aspecto, deseja revelar-se. Queria pedir aos irmãos que me compreendessem. Vamos ter uma oração e nós vamos construir, e o texto-alvo eu vou ler só no final, tá bom? Então nós vamos abrir sem o texto no primeiro momento, vou falar algumas palavras, nós vamos a alguns textos, e no final o texto-chave, então, para esse momento que o Senhor depositou em meu coração. Então não vou começar a mensagem, obviamente, sem um texto bíblico, estou fazendo essa ressalva, para que então, eu poderia ir ao texto e voltar nele no final, porém eu vou fazer primeiro essa construção para chegarmos nele, amém? Então vamos orar e vamos seguir. Ó Pai, nós mais uma vez te bendizemos, nos colocamos aos teus pés, Senhor. Há muita alegria no nosso coração por sermos do Senhor, por sabermos que o Senhor nos comprou por preço de sangue, não sangue de bodes ou de touro ou de qualquer outro ser humano, mas o sangue precioso de ti mesmo, o sangue que tem um valor imortal, eterno, real e fresco. Então nós te bendizemos, Pai, porque fomos lavados e remidos no teu sangue. Obrigado porque ao olharmos para a mesa nós vemos essa realidade. Senhor, quão belo é podermos nos aproximar da mesa com essa convicção tão clara no nosso coração: somos teus. Não porque queremos, não porque lutamos, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou. Toda honra e toda glória, portanto, seja dada a Ti pelos séculos dos séculos. Toma este tempo, fale ao nosso coração. Nós nos confiamos a Ti e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então, diante do que ouvimos hoje pela manhã, em especial a relação da unidade, e nós vimos que nós existimos, nós, filhos, irmãos, igreja, entidade, irmandade, existimos porque o Senhor nos uniu a Ele. Então aquele que está unido com o Senhor é um com Ele, e assim é um com o outro. Então, diante dessa unidade, o Senhor depositou algo nesta tarde, mais no finalzinho da tarde, se existe então de fato um sentido para a vida. Claro, nós já obviamente temos essa resposta, mas eu queria que nós pensássemos em algo de uma forma bem simples nessa noite, para que nós, aos pés do Senhor, à luz da mesa, essa mesa acolhedora, essa mesa que nos convida, se nós de alguma maneira não estamos sendo influenciados por esses sentidos que não são de fato o sentido da vida de um filho. Então eu separei aí no mínimo 4 sentidos, digamos assim, negativos e um sentido positivo. E a cada sentido, então, nós vamos pensar algo e vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse sentido. Tá? Então, se os irmãos quiserem tomar nota, obviamente eu não vou ditar, mas os irmãos têm uma liberdade. Então, um primeiro sentido seria o que o mundo chama aí de sentido cósmico, e seja, então, esse sentido de uma forma mais literal ou mais clara, aonde nós vivemos. Então, esse sentido, aonde nós vivemos, aonde o ser humano vive, por que nós moramos aqui, outros moram lá, porque fulano nasceu aqui, fulano nasceu lá. Há pessoas que têm ressentimento de onde nasceu, por que eu nasci em tal lugar, há às vezes até uma certa diminuição de caráter. O Senhor Jesus viveu isso na pele, então não é nada incomum, pode sair alguma coisa boa de Belém, então essa relação. Então o que a Bíblia nos diz? Porque nós não podemos ser filhos, e obviamente humanos, que vivem uma vida puramente natural. Ou seja, nós nascemos onde nascemos por causa do acaso. Porque os meus bisavós que estavam na Itália resolveram vir para o Brasil e resolveram não ficar na Araguaia, nem em Alfredo Chaves, mas resolveram vir aqui desbravar, e então eu nasci aqui por conta dessa decisão deles. O que a Bíblia vai dizer com relação a isso? O cristão, ele não tem uma vida natural,
Então nós já somos confrontados com isso. Claro, no decorrer do nosso viver, nós vamos fazendo escolhas, né? Compramos aqui, vendemos ali, mas no final nós vamos chegar nisso. Mas de um modo geral, né, aonde nós nascemos? O que a Bíblia diz? Então abra comigo para esse primeiro sentido, em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Vamos ler apenas o verso 26. Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então nós temos um texto aí muito claro de que, de um modo em germe, em princípio, Deus fixou a nossa habitação. Então você nasceu aonde Deus quis. Você é fruto de uma união aonde Deus assim estava por trás. Então toda essa relação, num primeiro momento, toca que nenhum cristão tem uma vida puramente natural. Então, irmãos, pensemos sobre isso, né, ao imaginarmos, então, ao conjecturarmos do porquê moramos onde moramos. As pessoas que estão à nossa volta, naturalmente, os nossos parentes. Então, Deus planejou tudo isso. Tá? Então, o sentido cósmico na vida do cristão não é algo normal. Deus está por trás dessa vida natural. Tá? Então, isso que a Bíblia nos diz. Um segundo sentido, então, que também se diz por aí, especialmente na filosofia, chama-se, então, o sentido humanista. Por que vivemos? Aqui eu quero que você note algo que possa, talvez, te confrontar. Então, um sentido humanista. Esse sentido humanista, ele traz como prerrogativa central deste sentido, uma vida, então, para suprir as necessidades dos outros. Então, esse é o centro de uma vida humanista. Obviamente, como o nome já diz, é uma vida que está preocupada com o homem, com o ser humano. Se nós poderíamos determinar algo do sentido cósmico, seriam vidas que estão preocupadas com a natureza, mas eu não quis entrar por esse viés, quis entrar por onde nós de fato moramos. Mas esse segundo sentido, então, o humanista, ele traz esse viés, então, de que nós nascemos para suprir a necessidade do outro. E aqui eu queria provocar os irmãos com uma relação. Por exemplo, quando você faz um estudo, e aqui natural, e você se pergunta assim, nós aqui já estamos mais avançados em idade, mas temos aqui o Heitor, temos mais algumas crianças que estão por chegar. Então se fazia muito, hoje já é menos, mas na minha época isso era muito determinante, né? Até mesmo se diminuía ou se aumentava a honra e o caráter de uma pessoa, quando se perguntava assim, qual profissão você vai seguir? Nós aqui das mais coisas sabemos que isso era muito importante, né? E a resposta então para essa pergunta era, qual profissão será mais necessária? O que o mercado vai precisar? Então se estuda com base no que o mercado iria precisar, certo? Acho que todos nós vivemos parte disso, né? Qual vai ser a minha profissão? Vamos estudar o que vai ser mais preciso, mais necessário, eu vou estudar para que eu possa ter, então, uma honra, uma remuneração, um reconhecimento com base nisso. E aqui, irmãos, há essa sutileza diabólica no sistema. Nada contra estudar, tá, irmãos? Estou falando estudar o quê? Não estudar. Não confundam, não coloque palavras na minha boca. Então a sutileza justamente está nesse princípio, que as pessoas são moldadas e vivem para suprir e vivem em função de suprir a necessidade do outro. Então você cresce ouvindo isso, que você deve ser, então, moldado para suprir uma necessidade.
E aí nós temos dois extremos também que são diabólicos, infelizmente. O primeiro extremo é que nós vemos uma grande leva de pessoas que são então frustradas, porque queriam fazer algo e foram levadas pelos pais, pela sociedade, pela oportunidade, especialmente pela necessidade, a trilhar um caminho que era completamente contrário à sua própria vontade. E no outro extremo nós temos um outro grupo de pessoas que estão totalmente livres, à toa. Grande parte da nossa geração hoje é fruto disso, desse outro extremo, Obviamente que o sistema deu então um jeito para que essas pessoas pudessem de alguma maneira enriquecer, Mas a essência desse sentido da vida é ter o homem no centro. Irmãos, não se engane, muito do nosso viver é moldado por esse sistema, por esse sentido. O quanto da sua vida se move para suprir a necessidade do outro. E aqui você pode colocar filhos, pais, irmãos, parentes e até mesmo igreja. Então a vida de um cristão não deve ser vivida pura e simplesmente com o sentido de suprir a necessidade do outro. E nós vemos isso por todas as escrituras. Se você ler especialmente Provérbios, há alguns textos, não vou citá-los aqui, não me recordo de cabeça o endereço, mas há alguns, por exemplo, que diz assim: ensina o tolo e ele trará sobre vós cansaço, ensina o sábio e ele crescerá. Então, irmãos, esse sentido humanista, ele tem esse viés diabólico que manipula as nossas decisões. E nós, eu e o irmão João, já estamos aqui cansados de dizer: não se mova pela necessidade do outro. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus não se moveu pela necessidade do homem, e nem se move, porque senão ele já teria voltado para suprir essa desordem que está no mundo. Então o Senhor Jesus se move por conta do que Ele mesmo estabeleceu em si, e é por conta disso que nós também devemos nos mover. Então, irmãos, atente para esse segundo sentido, um sentido humanista, se mover por conta das necessidades. Quantas vezes o seu sossego em Cristo, que deveria ser imperturbável, como Paulo disse que era o dele, se torna perturbável. Por quê? Porque você começa a olhar a necessidade do outro. Não estou dizendo para você ser indiferente, não estou dizendo para você ser passivo e nem mesmo ativo. Eu estou dizendo para que você não se mova pela necessidade, se mova pela direção do Senhor, sendo esta suprir a necessidade de A, B ou C, amém, que assim seja feito. Mas não só pela necessidade, Há um texto então que nos ajuda a esclarecer essa relação. Parece um texto meio fora do que eu vou dizer, mas depois você medite nisso. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Talvez seja então um dos textos mais importantes desse evangelho. Olha o que diz aí o verso 23 de Mateus 16. É aquele momento que Pedro vai dizer para o Senhor Jesus não ir à cruz. E aí então o verso 23 diz assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim, pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas ou das dos homens. Então é só um insertzinho, um textozinho, para que haja uma reflexão, Pedro estava se movendo pelas coisas dos homens. Qual eram as coisas que estavam movendo o coração de Pedro aqui? O medo de ir para a cruz. Essa era a coisa do homem Pedro que estava o movendo aqui, de tal maneira dele repreender o Senhor Jesus. E ele vai dizer para Pedro, e por trás de Pedro tinha a mente de Satanás: olha, você não está compreendendo nada, Pedro, eu tenho que ir à cruz. Você está pensando como homem, e você vai aprender a pensar como cristão. E isso aconteceu na vida de Pedro. Um terceiro sentido então que é fruto desse sentido humanista
que gera uma fuga para aqueles que são omissos, né? No dever de entender como deve se mover, não pela necessidade, mas por uma direção. Então seria o sentido individualista. Então nós temos o cósmico, o humanista e agora o individualista. Como que esse sentido então nos assedia? Eu vivo para mim mesmo. Então nós estamos vendo isso à luz da mesa, porque o que a mesa mostra para nós? Que nós fomos chamados a participarmos e comermos da mesa e da ceia do Senhor. Então, quando nós pensamos nesse sentido individualista, quem está no centro? Você. E mais uma vez, irmãos, quanta sutilidade há nisso, especialmente quando nós pensamos num individualismo religioso. E aqui você pode pensar em você sozinho e eu sozinho. Nós podemos pensar em agrupamentos isolados ou indivíduos em agrupamentos isolados. Os próprios agrupamentos defendendo interpretações, como diz o irmão, particular e parciais da verdade. Isso tudo se chama individualismo. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais egoístas nós somos. Então, pense nesse sentido com relação à sua vida. O quanto da sua vida de fato está disponível para que o Espírito possa usar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, não com a necessidade do outro, nem com a necessidade natural, mas com a vontade do Senhor. Então, há um texto aqui também que queria ler dentro dessa perspectiva do sentido individualista, que está aí em Romanos, capítulo 12. Romanos é um texto maravilhoso, né? Depois que Paulo termina de um modo geral a doutrina teológica e escatológica, ele vai começar a falar da prática, então, de como viver a vida comum entre os irmãos. E capítulo 12 de Romanos, o verso 5, diz assim, um dos textos que trazem essa verdade, né? Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Eu separei esse texto específico por conta dessa expressão final. Nós somos membros uns dos outros. Lembra qual foi o erro dos irmãos em Corinto? Eles se arrogaram serem os membros de Cristo. Lembra? Uns de Paulo, uns de Apolo e nós de Cristo. Seria como se traduzisse aqui, nós somos membros de Cristo. Eu sou membro de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Isso aniquila a nossa individualidade. Se nós temos um exemplo vivo, nós já estudamos, acho que eu e o irmão João já trouxemos essas características, né? Paulo recebeu um forte golpe no seu individualismo. Por vários aspectos ele recebeu isso, né? Mas o maior dele foi quando ele ouviu: Saulo, irmão, esse é o nosso lugar. Isso anula o nosso individualismo. Nós somos irmãos, e graças ao Senhor, porque Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Então, queridos, nós somos membros uns dos outros, e nós todos somos membros de Cristo. Um membro sozinho não é membro de Cristo, porque o corpo não se constitui por um só membro, mas por todos os membros dispostos e organizados de uma forma que agrade ao Senhor e não a nós. Então, os irmãos, vejam que haveria muita reflexão sobre esses pontos. A função do membro, a função de um membro, de outro membro, como que isso surgiu, como que deve ser organizado, como que isso deve... Então, não dá para entrarmos, e nem é interesse meu nesse momento. É apenas dizer que não há lugar para esse tipo de vida no corpo de Cristo. Porque se você tem algo, é para servir a igreja,
E se você precisa de algo, você vai receber da igreja, né, dos seus irmãos. Um quarto sentido negativo nesse aspecto, talvez seja o que mais nós estamos vivendo nesse momento, no momento então que a filosofia chama então de pós-verdade, seria sem sentido nenhum, uma vida sem sentido nenhum. Então há um poeta por aí, que se diz poeta, né, que então introduz esse sentido naquela música: deixe a vida me levar. Então o cristão, ele não pode viver uma vida sem sentido. Ou seja, quando um cristão vive assim, apesar de que não deveria viver, ele está dizendo que o que importa é o hoje. Hoje é o que importa. Hoje nós vimos a ressurreição. Paulo vai dizer o que escrevendo aos Coríntios? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é o princípio que rege grande parte da filosofia. Não existe nada pós-morte. Então vivamos o hoje. O que importa é o hoje. Esse princípio é o princípio de Esaú. É um princípio danoso para as nossas vidas. Você percebe que ele pode ser fruto, né? Na verdade, se nós colocássemos uma escada, você vai sair do natural, vai passar então para o humanismo, vai passar para o individualismo, e você vai viver uma vida totalmente indiferente. Nós vamos ver isso na carta aos Hebreus. Já vimos algumas vezes, certamente veremos mais uma vez com o irmão João, e quantas vezes for necessário, que o último estágio de uma vida, e aqui cristã, é essa vida. É uma vida sem sentido. É uma vida que não se preocupa, em primeiro lugar, com o Senhor e com a sua vontade, e em segundo lugar, com os irmãos. Então veja que muitas vezes nós nos deparamos com as nossas ações sendo realizadas nesse princípio, sem preocupação nenhuma. O que a Bíblia vai nos dizer com relação a isso? Abra em Tiago. Tiago capítulo 4, passamos por esse texto há pouco, com riqueza de detalhes trazidas pelo irmão João, né? Mas apenas para, então, fundamentar esse sentido nenhum, né? Essa vida sem sentido. Então Tiago no capítulo 4, e esse título que o tradutor coloca aqui é bem interessante, né? A falibilidade dos projetos humanos. Esse título é explanado por todas as escrituras, especialmente nos Salmos e em Provérbios. Então Tiago vai dizer assim no capítulo 4, verso 13: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Não vou ler a parte em vez disso, nós conhecemos, né? Mas você veja que você pode pegar. Por que eu parei aqui? Porque você pode pegar esse texto e aplicar ele de uma forma fundamentar, que pelo fato de sermos como neblina, então vivamos o hoje. Porque o amanhã nós não sabemos se irá existir. Mas quando Pedro vai escrever a sua segunda carta, não vamos lá porque não dá tempo, Pedro vai dizer assim: vocês sabem que as coisas naturais podem se desfazer a qualquer momento. E ele vai dizer, pelo fato de vocês saberem, assim como o Tiago está dizendo, nós sabemos que o amanhã não existe, nós devemos ser como aqueles que aguardam e apressam a vinda do Senhor. Então não tomemos, e por isso eu interrompi a leitura aqui, não tomemos o texto para justificar os nossos erros. Então é justamente pelo fato de que nós não sabemos como será amanhã, a não ser o que o Senhor Jesus disse em Mateus 6, que ao dia de amanhã
todo ele terá os seus problemas, os seus cuidados, as suas dificuldades, é a única coisa que nós sabemos do dia de amanhã, porque o Senhor Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Isso nós sabemos, que o dia de amanhã terá para nós, mas no que mais tarda ao dia de amanhã, nós não sabemos de nada, e é justamente por não sabermos o que vai nos suceder amanhã, é que nós devemos ter um reto proceder hoje, e não um proceder leviano. Então você percebe que a distorção, ela pode usar um texto bíblico, porque eu poderia dizer, está vendo? Nós somos como poeira, existimos hoje e amanhã nada, então vamos viver hoje como se não houvesse amanhã. Mas a Bíblia está dizendo justamente o contrário, porque o cristão, ele tem consciência de que cada ato dele hoje, independente se vai existir o amanhã ou não, esse ato tem um impacto eterno, não no outro dia. Então o cristão vive hoje pensando na eternidade, não no futuro. Quem vive pensando no futuro é um ansioso. Quem vive pensando no passado é um depressivo. E quem vive pensando no presente? Então, não vamos viver a vida sem sentido. Há um sentido para que seja vivido cada momento das nossas vidas. Cada decisão sua hoje tem um impacto eterno, não futuro, eterno, que abrange o futuro, mas a visão é eterna. Então, um último para finalizarmos, e o sentido certo, então, seria o sentido cristão, né? O sentido do viver cristão, né? E aí nós vamos ler um texto, então, que vai dizer: por que você está aqui? Por que você tem vida? Por que o Senhor trouxe você, te plantou em determinado lugar para você morar, te deu pessoas à volta para você ajudar à medida da direção dele, te deu condições de viver e ter prazer quando você cuida de você segundo a direção dele, te deu um momento para que você também não faça nada. Você pode não fazer nada em alguns momentos. Não quero fazer nada. Para nós homens isso é mais fácil, né? Entramos no nosso lugar do nada, e ali também não é pecado, né? Mas por que Deus nos deu todas essas oportunidades? Com um único propósito. Na verdade nós sabemos o propósito, é aquela frase, né? Que nós temos, as nossas vidas são para o propósito de Deus. Então abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lemos o texto e terminamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Se você é esse, você vai então viver assim a partir de hoje, se já não vivia. Segundo aos Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, veja, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, qual o sentido do viver cristão? Viver para aquele que por você morreu, Cristo. Se nós vivemos assim, irmãos, como vai ser os nossos relacionamentos? Em Cristo. Nós já não nos relacionamos na carne. Ou seja, hoje pela manhã eu falei, se nós começarmos a nos olharmos na carne, o que vai acontecer entre nós? O que aconteceria se o Senhor Jesus olhasse, se Deus olhasse para você e te visse na sua e na minha carne? O que aconteceria conosco? Seríamos fulminados.
Agora, será que nós, se começarmos a nos olhar uns nos outros na carne, não será isso que iremos fazer uns com os outros? Então nós já não nos relacionamos, nós não mais nos conhecemos por essas relações naturais. O que nos une é uma relação espiritual. No que mais toca isso, a responsabilidade é pessoal. Então todos aqui devem procurar viver uma vida em Cristo. E os demais devem se cuidar como se cuidasse aos irmãos. Então esse é o sentido do viver cristão. Nós já não vivemos para nada, a não ser para aquele que por nós morreu. Ah, mas o que é isso, irmãos? Como que é viver assim? Que vida é essa? Que misticismo é esse? Eu não sei te dizer que vida, qual vai ser a sua vida, ou como você deve viver a sua vida para você viver para Cristo. Eu tenho buscado procurar viver a minha vida para Cristo. Certamente tenho acertado e errado. Como você deve descobrir qual é a forma que você deve viver? Ore e peça ao Senhor. Antigamente nós tínhamos um conjunto de regras que dizia como você deveria viver. Aquele monte de regras. O que acontecia com todo mundo com base naquelas regras? Uns achavam que não eram reprovados, né? Mas porque eles tinham criado as regras, né? Todos os demais, em maior ou menor escala, em algum momento seria reprovado por aquelas regras. Hoje não são as regras que regem a sua vida, é a graça. E a graça é mais sondadora do que as regras de homens. Então viva pela graça. E cuidemos para que nós não tornemos a graça vã, fútil. Essa foi a luta de Paulo, para viver de modo digno para com o Senhor. Então ajude-nos o Senhor para que o sentido da nossa vida seja agradar a Ele, não à natureza, não aos homens, não a nós mesmos e nem a ninguém, porque tem gente que não está preocupada em agradar a ninguém também, inclusive Deus. Nós estamos preocupados em agradar ao Senhor, porque é a Ele que nós devemos o sopro de vida que temos. Amém? Vamos orar. Pai, nós mais uma vez nos confiamos ao Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Temos orado às vezes assim, Senhor, e muitas vezes nós não damos o devido valor à vida que o Senhor nos deu. E essa vida, como diz Paulo, não somos nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós. Nós somos apenas, ó Senhor, um templo, da onde o ouro é o Senhor, como vimos hoje pela manhã. Um vaso de barro, mas o Senhor é o tesouro dentro desse vaso. Então nós te agradecemos, porque o Senhor escolheu habitar em vasos imperfeitos. Nós te louvamos e te agradecemos, e te bendizemos, e oramos em teu precioso nome. Amém.